Boa noite, minha gente. Boa noite para todos vocês. Vamos começar o nosso bate-papo ao vivo. Um bate-papo que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas. É um bate-papo com o objetivo de ajudar você a conquistar uma vida com mais qualidade e menos ansiedade. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui no nosso bate-papo, com a presença daqueles que vão assistir depois, que não podem estar ao vivo. Boa noite! E a gente vai estar continuando a nossa reflexão sobre Setembro Amarelo. É preciso conversar, nós precisamos falar sobre esse assunto, porque quanto mais conhecimento, quanto mais informação, melhor nós vamos lidar, né? Se algum familiar, algum amigo ou até mesmo nós estivermos passando, né, por alguma dificuldade. Então, meu objetivo é que você se esclareça cada vez mais. Sejam bem-vindos, um bom dia para quem for assistir de manhã, boa tarde para quem for assistir à tarde, sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz com a presença de vocês, tanto ao vivo quanto os que vão assistir depois, tá? Nós vamos começar. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como iniciou o Setembro Amarelo, gente. Em 1994, um rapaz chamado Mike, ele tinha 17 anos e ele cometeu um suicídio. E ele tinha um Mustang 68 amarelo. E na época, os familiares de Mike e os amigos, eles não conseguiram identificar os sinais de que ele pensava em tirar a própria vida. E quantas vezes isso acontece, né? Alguém que a gente jamais imaginava tirar a própria vida. A gente até fala, nossa, parecia tão bem, né? E acaba tirando a própria vida. E no dia do velório de Mike, os pais e os amigos, eles decidiram distribuir cartões amarrando em fitas amarelas com frases de apoio para que pessoas pudessem, né, algumas pessoas que estivessem enfrentando problemas emocionais. Então, tornando essa fita amarela o símbolo da campanha, que foi adotada em 2015 no Brasil. Gente, e essa questão do suicídio, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 700 mil pessoas morrem por suicídio por ano, a cada ano. E no Brasil são 14 mil suicídios por ano. Cerca de 38 pessoas tiram a própria vida por dia aqui no nosso país. Então, é uma triste realidade, não é mesmo? Que a cada ano se registra cada vez mais casos. Então, a conversa sobre esse assunto pode abrir caminhos para a pessoa que está passando por uma crise, pode criar novas perspectivas, né? Auxiliar e direcionar a um tratamento adequado. Por isso que é muito importante que a sociedade, que as famílias, amigos, grupos de trabalho estejam atentos aos menores sinais abordados sobre esse tema, não é mesmo? E desta forma pode criar um ambiente de compartilhamento e apoio. Então é muito importante, gente. Eu sei que nós vemos muitas vezes esses tipos de campanha só no mês de setembro, mas é uma campanha que precisa acontecer durante todo o ano. E aqui nesse Instagram eu tenho me comprometido todos os dias em ajudar, em alertar, em falar sobre saúde mental. Toda segunda-feira, às 8 horas agora, né? No meu Instagram, eu falo sobre autocuidado, porque o autocuidado é uma das práticas que pode ajudar a
cuidar, a melhorar a saúde mental e evitar suicídio. Então, o quanto é importante, gente, é muito importante essa prática, esse autocuidado, porque quanto mais cuidamos de nós, mais chances nós temos de olhar para o outro, de cuidar melhor do outro. Porque o auto-amor, ele é assim, ele nos enche de amor, enche a nossa alma de amor e faz com que a gente queira multiplicar esse amor com os outros. Esse é a dádiva do amor e do auto-amor, gente. Por isso que eu sempre falo sobre auto-amor, autocuidado. O autocuidado, ele é o auto-amor na prática, porque quem se ama, se cuida. Então, é através do autocuidado que nós demonstramos amor para nós mesmos. Isso mesmo. Como que está o seu auto-amor, hein? E no consultório, quando eu atendo e a gente conversa, né, sobre essas questões de autocuidado, quando eu pergunto para as pessoas o quanto as pessoas têm dificuldade de se amar, de se olhar, o quanto as pessoas ainda carregam pensamentos negativos sobre elas mesmas. Isso pode ser modificado. Foram crenças que nós aprendemos lá na nossa infância e que nos prejudica na nossa vida adulta. Mas são crenças. Crenças podem ser mudadas a qualquer momento. Por isso que a terapia ela é fundamental na nossa vida, para a gente poder mudar essas crenças e conseguir enxergar a pessoa maravilhosa e especial que nós somos. Nós temos que ser maravilhosos, nós temos que ter esse olhar sobre nós, ver a nossa capacidade e enxergar a pessoa que nós somos. Só nós podemos enxergar isso, só nós podemos ter certeza da pessoa que nós somos, mais ninguém. E muitas vezes nós estamos com a nossa autoestima tão baixa, tão pouquinho, que às vezes a gente precisa que o outro fique falando o quanto a gente é. A gente precisa do amor do outro, mendigar o amor do outro. E isso é doloroso demais. Depender do amor do outro, depender do elogio do outro, depender do outro. Dependência de nenhum tipo traz alegria de viver. Pelo contrário, qualquer tipo de dependência emocional, dependência de vício, qualquer tipo de dependência é sempre dolorosa. Por isso que nós precisamos nos cuidar. Então, gente, o mês de Setembro Amarelo, ele foi escolhido um símbolo da campanha. E esse símbolo da campanha é o girassol. Gente, eu acho assim tão lindo. Eu falo que a natureza, nós aprendemos tanto com a natureza, não é mesmo? A natureza, todos os dias, nos ensinam tantas coisas. Olha o Miron presente, boa noite. Então, independente de religião, temos que se blindar em Deus para evitar a prática do suicídio. Sim, a religiosidade na vida do ser humano é fundamental. Cada pessoa buscar uma religião, buscar um propósito na vida, vai evitar muitas dores, muitos problemas emocionais, com toda certeza, Miron, com toda certeza. E olha só, gente, todas as manhãs, o girassol, ele parte em busca do sol, ele segue a luminosidade insistentemente, porque ele precisa do sol para crescer e florescer. Gente, olha que bacana! Então, mesmo quando tá aqueles dias nublados, o sol escondido entre as nuvens, o girassol, ele persiste
apesar da dificuldade, em direção da luz. Então, o girassol, ele precisa do sol, da luz do sol, para ele crescer e florescer. E eu acho tão lindo, né, que a gente vê que mesmo em dias nublados, o girassol, ele faz uma força intensa para poder seguir essa luz. E é igual à nossa vida. Quantas vezes a gente acorda como se o dia tivesse nublado? A gente acorda entre as nuvens, né, como o sol, naquele dia mais triste, naquele dia mais desmotivado, naquele dia mais difícil. Todos nós temos momentos de tristeza na nossa vida, como também temos momentos de alegria, não é? E conseguir fazer como o girassol, buscar o sol insistentemente nesse momento de que o dia está nublado, faz parte. Nós precisamos insistir, persistir. Teve um dia desse que eu fui caminhar, eu estava um pouco desanimada, acordei naquele dia um pouco triste e eu fui durante a caminhada fazendo uma oração. E na oração, enquanto eu fazia a oração na caminhada, veio-se uma voz na minha cabeça falando assim: olha para essa árvore. Essa árvore, para ela chegar na árvore, ela começou como uma semente. Ela começou lá naquela sementinha pequenininha. Ela não cresceu da noite para o dia. Ela precisou de um tempo de cuidado para crescer, para germinar, para dar flores e frutos. Assim são os seres humanos. Nós precisamos de tempo. Quando a gente começa no autocuidado, quando a gente precisa de tempo também. A gente coloca aquela sementinha do autoamor e a gente precisa daquele tempo para florescer. Aquele tempo para se amar, como as flores, como a natureza. E o girassol, gente, com essa história linda do girassol, que ele sempre busca o sol insistentemente para crescer e florescer. E existem, né, ou o que está sendo o sol? O que a gente pode buscar na nossa vida para nos ajudar? Então a gente tem família, nós temos amigos, nós temos atividade física que pode ser um sol na nossa vida, momentos de lazer, uma boa noite de sono, diminuir um pouquinho o tempo online, alimentar bem. Tudo isso pode nos ajudar. Saúde que pode nos ajudar também a conseguir melhorar o nosso bem-estar. Então, gente, é muito importante a gente conseguir ver que nós podemos, que a gente precisa conseguir, né? Que a gente pode, que a gente é capaz. Quem aqui já buscou uma luz na vida? E quem? Quem já buscou o sol? Quem já buscou a luz? É tão importante, sabe, gente? Quando nós conseguimos enxergar, conseguimos olhar e ver o quanto a gente é capaz, o quanto tem pessoas que podem nos ajudar. E uma coisa importante, gente, é a gente conseguir ver aquelas pessoas que estão do nosso lado, que às vezes também estão precisando de ajuda. Porque falar sobre Setembro Amarelo é uma questão séria, é abordar várias questões, principalmente a saúde mental, porque a saúde mental, ela influencia o comportamento e as ações das pessoas. Eu não sei se vocês sabem que cerca de 96,8% dos casos de suicídio registrado nos últimos anos tinha relação com transtornos mentais.
E entre as doenças, a depressão ocupa o primeiro lugar. E um transtorno mental, muitas vezes, ele é silencioso. Ele pode estar presente em qualquer fase da nossa vida e ele pode gerar várias complicações. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Então, por exemplo, a gente começa a identificar distúrbios do sono, desinteresse em coisas que gostava e passou a não gostar mais, desânimo nas atividades do dia a dia, ganho de energia repentina, de repente ficou naquela alegria, naquela energia, naquele ânimo, dificuldades alimentares, ou muito apetite, ou falta de apetite, pessoas que começam a demonstrar sentimentos de culpa, tristeza, irritabilidade constante. Você vê pensamentos negativos que antes a pessoa, às vezes, ela não era pessimista, era uma pessoa até positiva, mas ela passou a ter pensamentos pessimistas. Isso também é sinal de alerta, tanto para preocupações constantes, dificuldade de relaxar. Às vezes a pessoa passa a apresentar um medo excessivo, um medo que ela não apresentava antes, uma sensação de que algo ruim está para acontecer. Também pode apresentar palpitações, fadigas, falta de ar, problemas digestivos. Então tudo isso são sinais que a pessoa começa a apresentar e às vezes a gente acha que é só um probleminha e que aquilo vai passar. Então, gente, com a nossa saúde, nós precisamos tomar cuidado, porque não é drama, não é para chamar atenção. Nós precisamos acabar com esse mito. É mito, a pessoa que está falando de suicídio é só para chamar atenção. Por que será que essa pessoa está querendo chamar atenção, né? A pessoa que ela fala de suicídio, né, só de falar em suicídio, ela tem chances de cometer suicídio, sim. E diálogo, criar o hábito de diálogo em casa, na família, estar aberto a ouvir. Às vezes, em casa, a pessoa ela só tem o hábito de falar, não para ouvir o que o outro tem para falar. Os nossos filhos, aprender a ouvir os nossos filhos, a escuta ativa, ela é primordial. Ouvir o outro, guardar um pouco o celular para poder conseguir ter uma conversa, um diálogo saudável em casa. Isso é muito, muito importante. Estar atento, viu, gente? Todos esses sinais que eu falei ou outros é de suma importância, porque o suicídio ele é um mal silencioso. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela ressalta que 90% dos casos do suicídio podem ser prevenidos com a ajuda correta. Olha só, gente, 90% dos casos. 90% dos casos. Não é para ninguém se sentir culpa se tiver algum familiar que se matou. Não, é para você poder saber o que fazer daqui para frente. O que eu posso fazer se um familiar, ele de repente, ele mudou o comportamento, né? A gente sabe que tem pessoas que não deixam transparecer comportamentos com tendência suicida, tá? A gente percebe que tem pessoas que tentam esconder o máximo. Por quê? Porque não aprendeu a pedir ajuda. Gente, pedir ajuda é muito importante. Nós precisamos aprender a identificar as nossas emoções. Se eu estou há mais de 15 dias sentindo tristeza, alteração no apetite, acordando irritado, eu preciso, sozinho não estou dando conta. Boa noite. Quando a gente tenta socializar e quando está, só ficamos lembrando o que falamos há hora atrás. Qual o nome desse sentimento? Deixa eu entender a sua pergunta. Você está querendo saber que quando a gente tenta socializar, né? Tô ali socializando, aí nesse momento eu fico só lembrando
o que falou há horas atrás. Você fica lembrando o que falou há horas atrás. No próprio ali na socialização, de outras coisas. O que que é? Porque, na verdade, pode ser culpa. Por exemplo, você falou alguma coisa. Ai, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Por que que eu falei? O que que tá por trás da culpa? É uma autoestima baixa. A pessoa, quando ela tá com a autoestima baixa, ela tem uma autoconfiança baixa. E muitas vezes, tudo que ela fala, ela fica com esse sentimento, ai meu Deus, por que que eu falei isso? Por que que eu falei aquilo? Eu não devia ter falado. Ou eu devia ter falado desse jeito, eu devia ter escutado mais. Quando estamos sozinhos, ficamos lembrando o que conversamos uma hora atrás. Então, essa lembrança tá trazendo sentimentos bons ou tá trazendo raiva, tristeza? O que que essas lembranças trazem? Vocês sabiam que a maior parte das nossas dores não são pelas coisas que acontecem, mas pela interpretação que nós fazemos das coisas. A gente interpreta. Por exemplo, vamos supor que eu falei alguma coisa. Aí a pessoa, ela não falou nada, mas ela olhou diferente. Opa, quase que eu derrubei meu copo d'água. Aí a pessoa interpreta. Nossa, fulano não gostou do que eu falei. Nossa, fulano não devia ter falado isso. A gente interpreta. Então, nós sofremos mais pelo que nós achamos que o outro pensou. Pela interpretação. Aí a gente sofre. Entende? Então, normalmente, nós sofremos numa relação social quando a nossa autoestima está baixa. E tem também a ansiedade social. O que é a ansiedade social? É uma dificuldade de relacionar com o outro, porque a pessoa, ela tem medo do julgamento do outro. Então ela fica preocupada se o outro vai julgá-la. É na ansiedade social. E por trás também da ansiedade social, o transtorno de ansiedade social, tem a autoestima baixa, a autoconfiança, que pode ser, no seu caso, Kelly, só uma autoestima que precisa, alguma crença na sua vida em relação a você que precisa ser trabalhada ou precisa ser avaliado se é um transtorno de ansiedade social, tá? Tem tratamento, viu, Kelly? É super possível você conseguir viver sem ficar remoendo esses pensamentos, essas preocupações, porque causa preocupação. A pessoa, ela chega a passar mal, Porque fica ali preocupada. Ai, meu Deus, e agora? E agora? O que o outro vai falar de mim agora? Por que eu falei isso? Tem tratamento. E quando eu falo aqui para vocês que tratamento para ansiedade é comportamental, por quê? Um remédio não vai mudar seu pensamento. Um remédio não vai fazer com que você consiga aumentar, melhorar a sua autoestima. O remédio, ele vai te ajudar a conter um ataque cardíaco num determinado período. Mas para você conseguir melhorar os pensamentos é mudança comportamental. E a mudança comportamental é só com terapia. E Jefferson, e quando perde o interesse e a solidão, melhor não querer se enturmar. Então, pode acontecer também na ansiedade social também. A pessoa perde o interesse, ela não quer se socializar, ela não quer sair com outras pessoas, ela prefere ficar sozinha. É como se a pessoa tivesse medo de viver, E o que a gente faz? O que a gente faz com tudo isso? Com medo de socializar, medo de se enturmar? É com enfrentamento. A gente precisa enfrentar. Mas a gente precisa enfrentar esse medo devagar. É o que a gente trabalha na terapia.
A gente faz uma escada do medo, uma escada. Porque, por exemplo, se eu tenho medo de socializar e de repente eu tô num ambiente cheio, a pessoa pode chegar a ter um ataque de pânico se ela fizer isso, tá? Então, a pessoa vai começar a socializar devagar. Ela começa indo no lugar menor e vai fazendo esse enfrentamento até que esse medo ele deixe de existir na vida da pessoa. O Miron falou pra gente: sim, precisamos ficar atentos no comportamento das pessoas com quem convivemos. Com relação a perfil de redes sociais, muitas vezes não condiz com a realidade. É verdade, gente. A gente precisa ficar atento às pessoas que estão ao nosso redor, às redes sociais, olhar os sinais de mudança. Tem pessoas que as mudanças são bruscas e a gente percebe. Tem pessoas que a gente não consegue perceber esses sinais, que ele é muito lento. E o que eu falo assim, que às vezes em relações superficiais, né, onde as pessoas estão junto, mas às vezes não tem aquela relação tão intensa de intimidade, fica mais difícil. Ou de pai com filho, que o pai às vezes ele não conseguiu dar aquela liberdade para o filho se expor, se expressar, o filho não aprendeu. Então, às vezes também há essa dificuldade da gente conseguir perceber os sinais, mas não que a gente tenha que viver assustado, viver com medo, porque a pessoa que sofre com ansiedade, quando a gente traz essas informações, ela passa mal, ela adoece, ela fica preocupada e começa, né? Se alguém da minha família passar mal, se alguém da minha família suicidar, não é para passar mal, não é. Quando a gente começa a se orientar, a conhecer, nós vamos passar e transmitir esse conhecimento para aquelas pessoas da nossa família também. E nós não podemos nos responsabilizar pela atitude dos outros. A gente pode apenas responsabilizar por nossa atitude, pelo nosso comportamento, do mesmo jeito que é o controle. Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tem a necessidade de controlar. E nós não podemos controlar o comportamento de ninguém. Nós não podemos controlar nenhuma situação. A única coisa que nós podemos controlar é o nosso comportamento, é os nossos pensamentos diante das situações da vida. Isso sim a gente pode controlar nas emoções, nos enfrentamentos, somente nós e somente isso. E quando a gente aceita essa realidade de que nós não podemos controlar tudo, fica muito mais fácil a nossa vida, porque a gente aceita, eu não tenho o poder de controlar. E tem pessoas que elas são tão ansiosas, elas são tão controladoras, que elas querem controlar até a vontade de Deus. Elas querem saber até o que Deus quer para a vida delas. E isso é muito sério. Nós não podemos controlar Deus e nem nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhum tempo. Vamos crer, vamos trazer essa nova crença para nossa mente, para nossa cabeça. Eu só posso controlar a minha vida. Eu só posso controlar as minhas ações, as minhas atitudes. Eu não posso controlar nada que está além da vida. Eu aceito o movimento da vida. Isso é transformador, gente. Isso é transformador. E transformador, olha a palavra, é transformar a dor. É aprender com a dor. Vocês vão ver, quando a gente aprende a encontrar um sentido na dor, por mais difícil que seja, a gente consegue melhorar a nossa ansiedade. A gente consegue. E na terapia, a gente faz muito isso. Na terapia, a gente faz muito essa estratégia de tirar significados da dor. Isso é muito importante.
Gente, eu quero trazer uma mensagem aqui para a gente encerrar a nossa live sobre riscos, correr risco. A pessoa ansiosa, a gente está aqui sempre falando da pessoa ansiosa, que é onde eu tenho experiência com a ansiedade. O maior medo, um dos maiores medos é o medo de correr risco, é o medo de errar, é a intolerância à frustração, é o medo de não ser amado, é o medo de não ser, de não ter amigos. São medos irreais, é medo do futuro, é medo do desemprego, medo. E a gente vai ver que na vida a gente vai estar correndo risco. Não tem outro jeito, a gente vai correr risco de amar e não ser correspondido. A gente vai correr risco de sorrir e parecer um tolo. Nós vamos chorar e correr o risco de parecer sentimental. De estender a mão é correr um risco de se envolver. Expor os nossos sentimentos é correr risco de mostrar seu verdadeiro eu. Defender seus sonhos, suas ideias diante de uma multidão é correr risco de perder pessoas. Amar é correr risco de não ser correspondido. Viver é correr risco de morrer. Confiar é correr risco de se decepcionar. Tentar é correr risco de fracassar. Mas os riscos devem ser corridos, porque o maior perigo é não arriscar nada. As pessoas, elas que não correm risco nenhum, não fazem nada, não têm nada e não são nada. Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas não conseguem nada, não sentem, não mudam, não crescem, não amam, não vivem. Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua própria liberdade. A pessoa que corre risco é livre. Corram risco. A vida é um risco. Não tenham medo de errar, de fracassar. Errou, tenta de novo. Fracassou, menos um caminho que você aprendeu que não deve seguir. A gente vai errar. E a gente tem duas escolhas quando a gente erra. Ficar lamentando. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Ou eu me responsabilizo por esse erro. Daqui para frente, eu vou fazer diferente. São escolhas. Escolhas na vida. Por mais que tem gente que fala, mas isso não está em mim. Está em você. Só você pode mudar a sua vida. Só você pode transformar a sua vida. Você é capaz. Você consegue. Depende de você. Estender a mão para se ajudar. Estender a mão para você crescer, para você transformar a sua vida. Lembra, você é capaz. Lembra do girassol. O girassol, ele necessita do sol para crescer e florescer. Então, todos os dias, ele busca o sol insistentemente. Então, busque o sol na sua vida. Seja luz. Deixe a sua luz brilhar. Busque o sol. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu amo estar aqui com vocês nessas quintas-feiras, nas segundas. Eu amo falar. Eu amo ajudar cada um de vocês. Eu estou aqui. Eu estou à disposição. Se alguém precisar de conversar, é só mandar um oi que eu vou ajudar você. Beijo grande. Amanhã é sexta-feira, minha gente. Sexta-feira.
sexta-feira. Então, bora para mais um fim de semana feliz. Boa noite e se cuidem. Aproveitem o fim de semana para práticas de autocuidado. Se amem muito. Tchau, boa noite para vocês também. Tchau, tchau.